Boa noite, Ivan. Tá ouvindo certinho? Oi, Seminha. Um beijo. Ritinha, Iracema, Estevão. Boa noite. Ok. Oi, Ritinha. Boa noite, amiga. Também. Amo você. Obrigada, Estevão. Obrigada de coração. Esperamos também fazer um excelente trabalho e que ele possa chegar aos corações de cada um que vai estar presente aqui esta noite, nesse encontro virtual. Então, assim, por conta do nosso tempo, o Instagram ele é reduzido, né? De 1 hora, então acho que a gente já pode estar começando e os nossos amigos vão chegando. Boa noite, Isaías. Gente, boa noite, meus queridos irmãos. Que a doce paz do nosso Nazareno possa envolver a todos nós, a cada coração aqui presente, como também aqueles nossos irmãos, amigos e familiares que por certo se vinculam também a esse trabalho, a essa casa, a confraternização espírita de Jiquié, no qual nós já nos sentimos parte, porque somos parte, nesse encontro virtual, através das irradiações e orações. Então, que a divindade possa também, através deste momento, encontrar os elementos que possam favorecer o progresso da humanidade, como também aqueles outros corações que estão se preparando para retornar através da reencarnação, para continuarem a evolução nessas nossas paragens que é o planeta Terra. Para nós é um motivo de muita alegria e o nosso coração se sensibiliza muito em estar aqui nesse encontro virtual e ser acolhida, né, com tanto carinho, com tanta fraternidade, que só nos faz bem. E hoje estamos aqui na condição de servidora de Jesus, né? E é uma honra ter recebido o convite através de Vanusa, da pessoa de Vanusa, e fica aqui a nossa gratidão. Nesse momento, nós vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, fechar os nossos olhos, se for da vontade de cada um, e agradecer por essa oportunidade, por este momento de estarmos aqui neste encontro virtual, que tanto vai nos beneficiar, e esperamos de coração que possa chegar, né, cada palavra que for dita aqui aos corações dos irmãos encarnados e também os desencarnados. Nos abençoe, Mestre Jesus, e ser conosco por todo esse momento, esse encontro. Que assim seja. Boa noite, Amanda. Um beijo. Sônia. Então, o tema da noite, ô papai, boa noite, será como viver a Boa Nova. E nós nos sentimos com uma responsabilidade muito grande, né? Porque nós vamos buscar unicamente em Jesus
o referencial para o nosso trabalho, né? Então, as boas novas de Jesus, elas foram apresentadas à humanidade, né, como uma bela música. Dessa forma que nós podemos vê-la, né, como uma canção, né, que soa de uma forma belíssima aos nossos ouvidos. E ela foi indo através de séculos. Então, os ensinamentos dele, nós podemos considerar que são o alfa e o ômega de sua doutrina de amor, que leva toda a humanidade a uma transformação interior. Nenhum cristão, hoje nós podemos enxergar, poderá, por ignorância, cultivar o mal e colher o mal com a desculpa de que não sabe o que faz. Ele nos deu a deixa maior. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Foi o mesmo que dizer, siga-me. Viva a minha boa nova. Viva a minha boa notícia. Ok. Deixa eu tentar aqui, Baixão. Melhorou? Melhorou, Van? Então, quando nós aprendemos, quando nós aprendemos a viver a Boa Nova, dificilmente nós cairemos nos mesmos erros anteriores. Hoje, certamente, nós seremos melhores do que ontem e amanhã nós seremos melhores do que hoje. Então, quando Jesus chegou à Terra, trazendo a sua lição de verdade, de luz, e isso foi se espalhando por todo mundo, pelo mundo inteiro, como chuvas de bênçãos, né? E a gente imagina dessa forma, né? Que sua Boa Nova chegou como chuvas de bênção, que foi reconfortando os corações. Então a humanidade vivia, então, o século da Boa Nova. Então Humberto de Campos, no seu livro Boa Nova, através da psicografia de Chico Xavier, ele se refere à Boa Nova de Jesus como uma festa de noivado. E depois dessa festa de noivado, no qual o roteiro é trazer a felicidade aos homens, fica ali o Evangelho como o livro mais formoso e vivaz do mundo, e constituindo a mensagem permanente do céu entre as criaturas que passam pela terra. E Humberto de Campos chama a Boa Nova de Jesus de o mapa dos abençoados, o guia do caminho, o manual do amor, da coragem e da perene alegria. E para que essas características se conservassem entre os homens como expressão de sua sábia vontade, Jesus recomendou aos seus apóstolos que iniciasse o seu glorioso testamento com os hinos e os perfumes da natureza, sob a claridade maravilhosa de uma estrela a guiar os pastores à manjedoura, onde se ouvira as primeiras notas do seu cântico de amor, e terminasse com a luminosa visão da humanidade futura. E por esse motivo, que o Evangelho de Jesus, sendo o livro do amor, da alegria que começa com a descrição da gloriosa noite de Natal e termina com a profunda visão da Jerusalém libertada, com a crucificação. Na qualidade de divino governador da terra, que ele mesmo modelou e vem aperfeiçoando, ele mesmo teria que encarnar aqui para acelerar a evolução intelecto-moral, e não sendo suficiente que seus emissários transmitissem as grandes lições da verdade, que são as leis de Deus, então veio Jesus. Ô, Jô, saudades também, meu amor. E quando Jesus afirmou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele praticamente disse, eu sou o governador da terra, conforme nos afirmou Emmanuel, na linguagem moderna do livro A Caminho da Luz, através da psicografia de Chico Xavier. É uma visão que todos nós devemos ter, ou seja,
Jesus, o enviado de Deus, um espírito que detém uma evolução tão grande, que recebeu a incumbência de moldar, de governar este planeta. Sua vinda foi planejada, como já foi dito, desde a criação da Terra, sendo Ele próprio que enviou os seus missionários mais graduados de anunciarem a sua vinda. Tanto que os profetas antigos de Israel apresentaram dados precisos sobre ele, né, e como seria a sua trajetória, e aqueles que tivessem a boa vontade facilmente iriam identificá-lo. E realmente, todos que tinham os olhos para ouvir, ou seja, aqueles que estavam preparados espiritualmente, né, para compreender as noções mais avançadas das leis divinas, o reconheceram como o Messias que haveria de vir. E somente espíritos muito primitivos e os rebeldes que guerrearam contra ele. E ao invés, né, de ouvirem os seus ensinamentos, partiram para a guerra. Portanto, partamos hoje da certeza que o divino governador da Terra encarnou para dar maior impulso à evolução dos espíritos que estão aqui, que habitavam e que habitam, trazendo a sua boa nova, a sua boa notícia para vivenciarmos. Devemos estudar as lições de Jesus com o coração aberto, para entendermos e compreendermos o sentido da fraternidade universal e o significado de amar a Deus. E para entendermos as suas falas, que revelam grande profundidade, à medida que nós vamos aprendendo e vamos interiorizando, vamos realizando e colocando em prática. Sobretudo, devemos analisar principalmente os seus exemplos, pois a sua conduta em cada momento da reencarnação, do período que ele esteve aqui conosco, ensina muito mais do que suas próprias falas, que foi a sua forma baseada de viver, dedicado ao bem maior proposto pelo próprio Pai, ensinando as pessoas, a todos nós, a fazermos o mesmo. Mas no geral, hoje nós estamos fazendo diferente. As pessoas, nós, emitimos pensamentos negativos, pensamentos de egoísmo, de incompreensão, de discórdia, de vaidade, de orgulho. E muitas vezes projetamos esses sentimentos ao redor da nossa personalidade e ela vai crescendo, né? E vai vivendo uma vida voltada para os interesses unicamente materiais, e se tornando difícil, né, para nós que muitas vezes nos candidatamos a essa vivência evangélica, suportar a pressão que nos cerca de todos os lados, que é do materialismo. No entanto, nós devemos seguir adiante, porque cada um de nós ganhamos ou perdemos de acordo às nossas escolhas, às nossas opções, a forma do que pensamos, a forma no qual agimos, no qual sentimos. E nós que nos propomos a sermos os seguidores de Jesus, não devemos nos envolver no materialismo que muitas vezes procuramos vivenciar todos os dias. Então, felizes são aqueles que dentro da materialidade humana procuram a verdade a que Jesus se referiu. Os que vivem
como muitos de nós, em função da materialidade, pode aparentar uma felicidade ilusória. Mas seu mundo íntimo é cheio de decepções, de tristezas, de desgostos. Enquanto que os caminhantes da estrada do bem, apesar das turbulências que são normais às nossas vidas, né? Nossos problemas cotidianos, é normal as nossas provações, as nossas expiações. Elas acabam se tornando relativamente, se transformando em paz com a nossa própria consciência quando nós entendemos que as turbulências, que as tristezas, muitas vezes são necessárias para a nossa caminhada. E essa felicidade que nós buscamos, ela é possível no mundo no qual nós vivemos, no mundo dos encarnados. E aí a gente chega na pergunta da reflexão da noite. E por onde começar a vivenciar a Boa Nova? E eu li uma frase essa semana que eu achei muito interessante, que dizia assim: o homem não inicia a construção da casa pelo teto, e sim pelo alicerce. Então nós devemos iniciar de dentro para fora. Mateus, seja bem-vindo. Porque a evolução, ela é gradativa. É resultado de um esforço de todos os dias, de todas as horas. Ninguém se espera, pelo menos nós não esperamos, né? Nós que já conhecemos um pouco do Evangelho do Cristo, não esperamos ser um espírito superior, simplesmente porque nós iniciamos a nossa trajetória como trabalhador da última hora. As virtudes, elas são moldadas no discurso através de tempos e tempos, através dos milênios. Mas se nós não iniciarmos essa jornada nesse momento, não chegaremos ao final. Vamos demorar mais. E cada dia ela é uma nova oportunidade de aprendizado. E na medida que nós vamos aprendendo, nós vamos nos dedicando ao trabalho no bem. E como que se faz isso? Seguindo os ensinamentos da Boa Nova, do Mestre. E foi ele mesmo que nos recomendou: são teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se forem maus, teu corpo ficará em trevas. Jesus compara os nossos olhos a um canal de informação que nos permite observar os defeitos ou as virtudes das pessoas. E quando nós consideramos isso de uma forma positiva, o nosso corpo ele passa a irradiar energia luminosa, passa a irradiar luz. Então, trabalhar o coração é a palavra de ordem. Certo, Van? Eu vou salvar. Trabalhar o coração, ela é a palavra de ordem. Doar de si, dedicar-se ao aperfeiçoamento da humanidade. Jesus falou: reconheceis meus discípulos pelo muito que se demonstraram. A fraternidade, ela deve ser exercida junto a todos, indistintamente, sem discriminação. Sobre pretexto algum, nós devemos discriminar algum, pois todos nós somos irmãos, né? Filhos do mesmo Pai, que não quer que nenhum filho seja desprezado ou maltratado pelos outros. E somente amando a todos, dentro da nossa capacidade afetiva, estaremos em condições de entender as grandes lições da espiritualidade superior. Assim também, para entendermos os ensinos de Jesus, temos que livrar os corações dos defeitos morais, do orgulho, do egoísmo e da vaidade. Pois a verdade, ela só é revelada e compreendida por quem já iniciou a autorreforma moral. E esses são aqueles que já adquiriram
os olhos de verem e os ouvidos de ouvirem. Os demais são cegos, surdos para as coisas de Deus. E nós sabemos que não é fácil. A reforma moral, ela é individual. Tem que ser um desejo do espírito da alma. E a boa nova, o evangelho, é uma das formas mais fáceis de nós praticarmos essa reforma moral e de caminharmos para a evolução. E aí nós continuamos com a nossa reflexão, perguntando: como vivenciar a boa nova? Ouçamos as necessidades dos necessitados, porque são muitos os necessitados que nos cercam de alguma coisa, principalmente da fraternidade. A prática da gentileza, Nélia, saudade, amiga, com todos, né? Independente de que seja, porque isso mudará a nossa forma de chegar ao mundo e às pessoas. O mínimo que nós podemos fazer é a gentileza e a atenção com todos. Porque não existe ninguém reencarnado neste planeta que não tenha problemas. Porque uns sofrem pela carência de recursos materiais, outros pela doença, outros por serem eles próprios duros de coração e assim por diante. Mas todos eles merecem a nossa atenção e o melhor de nós. Mesmo a nossa compreensão, o nosso apoio, porque nós somos irmãos. Bezerra de Menezes diz o seguinte: não esperamos o paraíso quando ainda nem mesmo auxiliamos no trato do chão em que operamos, em que pisamos. Não se deve esperar o paraíso, como nos ensina as crenças tradicionais, sendo que a realidade desse paraíso é interior. Isso é a resposta do que cada um já conseguiu de luz interna, que vem justamente decorrente do amor diário, através da nossa vivência diária. Tanto faz o lugar onde habitamos, pois o paraíso, o reino de Deus, está dentro dos nossos corações, aonde quer que ele vá. E nós continuamos com a nossa reflexão. Como viver a boa nova? Praticai a caridade em todas as suas modalidades. Allan Kardec sempre reforçou muito isso. Fora da caridade, não há salvação. Não existem limites para a caridade. E elas podem ser praticadas, inclusive, através do silêncio, nos momentos certos, através da oração, não agravando os problemas, orando em favor do próximo, pela ajuda financeira no qual damos aos necessitados, pela iniciativa de alguma atividade que nós possamos fazer para amparar alguém, socorrendo o pobre ou rico, não importa, o bom ou o mal. Não se deve deixar ninguém de fora do nosso coração, do nosso projeto, da nossa proposta de ajudar o próximo. Mesmo que seja apenas para desejar o bem inicialmente, porque a natureza ela não dá saltos. Então às vezes a gente não sabe lidar com isso. Mas o amor, para atender o que Deus espera de nós, o amor sempre. Porque esse amor ele deve ser universal,
E não se restringir apenas aos nossos familiares e aos nossos amigos mais próximos. Não disse Jesus que os maus também fazem bem aos seus amigos? Sejamos bons de verdade. Saibamos compreender o preceito que o nosso mestre da Galileia disse: amai os vossos inimigos. Respeitar aqueles no qual não simpatizam conosco é uma necessidade evolutiva. Chico Xavier afirmou: quando uma pessoa não gosta da gente, ela tem sempre razão. Analisemos sempre todas as críticas e antipatias que despertamos com nossos defeitos morais de orgulho, egoísmo e vaidade e possamos corrigir. Por que será que alguém não tem simpatia por Kelly? O que eu demonstro para aquela pessoa? Obrigada, Rita. Então, vivenciar a Boa Nova também é cultivar a fé. A fé, ela deve ser cultivada pela certeza de que não vai cair uma folha de uma árvore sem que Deus possa permitir. Não basta dizermos que temos fé. É necessário que adubemos e reguemos como se faz com uma planta, que vai se tornando uma árvore gigantesca. Não é fácil regar o nosso coração. E Jesus, conhecedor das fragilidades dos espíritos encarnados, disse para tentarmos termos fé, pelo menos do tamanho de uma semente de mostarda. E é uma das formas mais importantes para vivenciarmos a Boa Nova, sem dúvida. É implantar nos nossos corações as verdades divinas. As revelações das leis de Deus, através de Moisés, a primeira revelação, talvez leis que hoje, leis civis e divinas, que nós ainda entendemos como duras para as pessoas daquela época, com o coração endurecido, que precisavam e necessitavam de disciplina. E aí, depois de mais de 1000 anos, Nélia, obrigada, você me emociona. Vem a segunda revelação. Jesus, o Cristo, o Messias tão esperado, que resumiu tudo aquilo que Moisés falou anteriormente no amor. E depois de mais de 18 séculos, veio o Espiritismo para nós que somos espíritas, nos trazendo as leis morais. E o próprio Divino Governador do planeta, que nos ensinou como funcionam essas leis divinas. Porque elas são imutáveis, gerando uma certeza, capazes de enfrentar as piores tempestades interiores e exteriores. Mag é maravilhosa, viu? Pena, Mag, que eu não pude assistir a aula sábado. O aperfeiçoamento moral e espiritual só se dá através dessa vivência diária. E o objetivo da vida no plano espiritual e físico é evoluir moralmente, intelectualmente. E com essa evolução dos espíritos, nós vamos passando e evoluindo e crescendo a chegarmos um dia a espíritos superiores. Então foquemos a atenção nas tarefas de cada dia. O progresso é lento, mas ele acontecerá. Seja perfeito, como o vosso Pai Celestial é perfeito, nos disse Jesus. Nos orientou o Mestre da Galileia. Então, quando nós aprendemos a vivenciar a Boa Nova, aprendemos também a sermos justos, a não julgarmos com parcialidade. Há um ditado chinês que diz: existem 3 verdades, a minha, a sua e a verdadeira.
Quem analisa demais os outros só olha pelo seu ponto de vista. E somente um espírito puro como Jesus, que percorreu toda a sua trajetória, obediente às leis de Deus, consegue analisar os seres com sua justiça e sem julgamentos. Infelizmente, ainda há muitos casos, de análise sobre as outras pessoas, que mal conseguem disfarçar a intenção de prejudicar e de tirar a paz de alguém. A inveja, os ciúmes e outros sentimentos negativos que muitas vezes infiltram os nossos corações, os corações de quem está analisando o seu semelhante, de quem está julgando o seu semelhante, ocorrendo condenações morais danosas. Mas podem ter certeza que o caluniador vai contrair uma dívida com a própria consciência e vai surgir resultados da lei de causa e efeito, porque é uma lei imutável. Então que cada um de nós possamos julgar a si próprio antes de estar atirando a primeira pedra no seu próprio semelhante, no seu semelhante. É preciso que entendamos que somos irmãos e devemos amar uns aos outros, como Jesus nos orientou. Porque somente o Pai Celestial tem a solução para a vida de cada um de nós. Se não conseguirmos amar nossos irmãos que são de sangue... Mag, obrigada, você me emociona. Se nós não conseguimos amar ainda os nossos familiares, os irmãos de sangue, o nosso próximo, que é próximo mesmo de mim, como que nós vamos conseguir amarmos a humanidade? Então que não sejamos meros aprendizes da verdade. Se até Jesus recusou o qualitativo de bom, porque ele disse que bom era Deus, ele se colocou na posição de mestre, de professor, ou seja, de repetidor das lições, que também aprendeu na sua trajetória evolutiva e veio aqui para nos ensinar a vivenciarmos essa boa nova. Ter compaixão dos nossos irmãos enfermos e desfavorecidos também é vivenciar a boa nova. Quem se candidata a ser discípulo de Jesus, em outras palavras, quem se diz ser espírita, não pode ignorar seus deveres de atenção aos doentes e aos pobres. Em caso contrário, estará se candidatando a renascer em condições precárias, de pobreza ou de outras coisas afins, a fim de aprender a doar o seu tempo, os seus recursos materiais em favor do próximo. A história do Mestre de Nazaré foi até os confins da humanidade. E ele se propôs a recrutar todas as ovelhas do Pai, porque ele mesmo disse: nenhuma ovelha do meu Pai se perderá. Como disse a música, a lição nós já sabemos de cor, só nos resta aprender. O ensino cristão, dentro da ótica da doutrina espírita, vem nos dizer que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então nós vamos aproveitar esse momento que nós estamos conhecendo os ensinamentos do Mestre para resolvermos os nossos problemas. Vamos sair da nossa zona de conforto, vamos amar mais o próximo. Sigamos o conselho do apóstolo Paulo, façamos o bem enquanto temos tempo. Somos luzes. Nós não viemos no mundo para sofrer, mas para sermos felizes, para amarmos e sermos amados. Joana de Ângeli nos disse, nos deixou uma grande lição, que aquele que conheceu Jesus nunca mais seria a mesma pessoa, ou como disse Emmanuel, jamais poderia esquecê-lo. Obrigada, Jo. Saudade de você. Certa noite, os apóstolos de Jesus descansavam
depois de uma grande caminhada levando a boa nova do Mestre. E Pedro, que sempre foi uma pedra, comentava com os seus amigos que um dia, quando eu voltar para casa, quando eu estiver novamente com a minha família, naquela esperança, né, de que a vida dele voltaria a ser novamente como era antes. E Tiago, filho de Zebedeu, diz para ele assim: você acredita realmente que nossas vidas voltarão a ser como antes? Depois de tudo que nós vivemos com o Mestre, nunca mais será a mesma coisa. Nunca mais voltaremos para os nossos lares e vamos viver como vivíamos antes. E Pedro não sabia o que esperava lá na frente, porque Jesus fez uma grande transformação no coração daqueles homens. E na noite da sua crucificação, Jesus diz a Pedro: ainda esta noite, tu me negarás 3 vezes, antes que o galo cante. Coitado do Pedro, naquele momento, com certeza ele não entendeu nada do que Jesus quis dizer. E quando Jesus é Pedro, que todos os discípulos debandam, fogem, né? E uma mulher aponta a Pedro e fala, né? Você é o seguidor do Nazareno? E ele nega. Depois, novamente, alguém pergunta e ele nega. Um soldado romano pergunta e ele nega. E o galo canta. E ele lembra de Jesus. E põe-se a chorar. Porque ele também era humano. A crucificação acontece. Mas Jesus já tinha feito grande transformação, grande mudança no coração daquele homem e de todos os seus outros discípulos. Através dos seus ensinamentos, que foram vivenciados justamente junto com Cristo. E eles, seus amigos, ergueram a Casa do Caminho, lá em Jerusalém, que eu acho que hoje já nem existe mais. Recebia os estropiados, leprosos, aleijados, doentes espiritualmente, pessoas possessas. E Pedro se tornou a pedra quadrangular do Evangelho do Cristo. E a boa nova do Mestre transformou a vida dele. E ele morreu crucificado. Foi levado para Roma. E no momento da sua crucificação, ele pede: não sou digno de ser crucificado como o meu mestre, ponha-me de ponta cabeça. E o mesmo aconteceu com Maria de Magdala. Eu não canso de contar essas histórias, acho que vocês não aguentam mais. Nunca mais ela foi a mesma pessoa. Ela que ouvia falar de Jesus lá em Magdala. Mas ela não era uma mulher feliz, porque ninguém pode ser feliz da forma que ela vivia. Porque ela se achava feliz junto com os patrícios romanos. Ninho. Ninguém pode ser feliz levando a vida que ela tinha. Ela que era uma mulher triste, todos que se aproximavam dela, a certeza absoluta que iriam usá-la, ninguém estava ali para defendê-la. E quando ela escuta falar, quando ela ouve falar do mestre da Galileia, ela vai atrás de Jesus. E na casa de Pedro ela o conhece. E Jesus entende profundamente os pensamentos dela e diz para Maria: Maria, levanta os olhos para o céu. Tu escutastes a boa nova, caminha sob a luz, porque só o amor cobre a multidão de pecados. Isso é fantástico, emocionante. Então ele faz uma proposta magnífica para Maria. Se amares muito, no teu último dia na terra eu virei te buscar. Isso está lá no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, a psicografia de Chico Xavier.
e ela passa após a crucificação de Jesus. Ela vai viver com os irmãos menos favorecidos, aqueles que eram apartados da humanidade, os leprosos. E vai cuidar daqueles que não tinham pais, vai ser uma mãe para eles, que eram sozinhos. E ela vai viver no Vale dos Leprosos. E ela contrai a lepra. Depois de muitos anos, transformada completamente, com um coração renovado, já vivenciando a boa nova. Ela já não tinha mais nariz, não tinha orelha. A lepra já tinha destroçado toda a sua beleza da juventude. E no momento do seu desencarne, ela viu a Jesus. Em toda a sua grandeza, dizendo para ela: Maria, tu já passaste a porta estreita, amaste muito, venha, eu te espero aqui. E ele cumpriu a sua promessa, levando para os mundos superiores. Mas a maior convenção, a maior de todas, a mais falada do Evangelho do Cristo, foi a de Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, que era um perseguidor dos cristãos, que partiu para Damasco em busca de vingança, em busca até de matar Ananias, por ter influenciado, por julgar ter influenciado a sua noiva Abigail ao cristianismo. Nos últimos momentos de vida de Abigail, ele descobre que ela era cristã. E ele é subestimado por uma forte luz na estrada de Damasco, que lhe deixa cego. E ele percebe a presença do Mestre. Ele percebe a presença daquele no qual ele passou tempos perseguindo. E ouvi aquela voz dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E acontece com ele exatamente aquilo que acontece com todos. Foi impactado pela presença do Mestre. E ele se rende a Jesus na condição de servo humilde, perguntando: Senhor, que queres que eu faça? Então é essa a transformação que o Evangelho do Mestre faz com a gente. Não só apenas você ter o Evangelho e colocar na sua cabeceira da cama e deixar lá para enfeitar, mas para vivenciar. Porque as falas de Jesus, os seus ensinamentos foram muito importantes, porque nós hoje já temos ouvidos para ouvir. Mas o que é mais importante, além de falar, é vivenciar. Porque não adianta nada que ela está falando aqui essa noite e tudo que eu disser aqui, tudo que eu falar, eu não exemplificar. E não é fácil, a gente sabe. A gente só aprende lendo. E a partir de ler e falando, a gente vai colocando em prática os ensinamentos que o Mestre tanto prezou e tanto nos ensinou. E no livro Pontos e Contos, quase terminando, tem uma história do irmão X, psicografia de Chico também. E eu acho que eu já contei aí na sede, eu não me lembro bem, mas eu acho que eu já contei. E ela fala de Simeão, um velho, um senhor, que foi citado por Lucas em seu evangelho. E Simeão, dizem que era um homem justo e que temia a Deus, encontrou com Jesus no templo de Salomão, no templo de Jerusalém, colocou em seus braços acolhedores de velho
longe dos pais de Maria e de José, e trocou algumas palavras com o menino Jesus. Celeste, menino, perguntou o patriarca, por que tu preferistes nascer a palha humilde da manjedoura? Já que vens representar os interesses de Deus nosso Pai aqui na terra. Como tu não vestistes a púrpura imperial? Como tu não nasceste ao lado de Augusto Divino para defender o povo flagelado de Israel? Como tu não nasceu perto dos romanos, como é que tu advogarás as causas humildes e dos justos? Porque, na verdade, o povo de Israel esperava um Messias, mas que fosse guerrear. Por que tu não vieste ao pé daqueles que vestem as roupas dos magistrados? Por que tu não nasceu próximo aos patrícios ilustres, entre os legionários e os tribunos, os gladiadores, os petronianos, lutando pela libertação de um povo? Por que tu não chegastes como Moisés, valendo do prestígio da casa do faraó? E agora, menino, quem vai te preparar para esse ministério santo tão difícil? Que será de ti se tu não tiver um lugar no sinédrio? E ele começa a falar. Samuel mobilizou uma força contra os filisteus. Continuou superior. Saul guerreou até a morte para manter a dominação. Davi estimava o fausto poder. Salomão foi prestigiado por um casamento de significação política. Viveu para administrar os bens enormes que lhe cabiam no mundo. Mas tu, menino, por que tu não ligaste aos príncipes, nem aos juízes, nem aos sacerdotes? Tu não encontrou nenhum lugar melhor para nascer no seu estábulo? Jesus, menino, escutou aquele velho, aquele ancião, sorriu. Mas o ancião continuava angustiado porque o menino não dizia nada. E continuou a dizer, onde tu representarás os interesses do nosso Senhor? Tu vais se sentar aos poderosos? E a angústia dele ia aumentando, né? Porque Jesus não respondia. Tu vais escrever novos livros de sabedoria? Vai improvisar discursos? Amontoarás dinheiro suficiente para redimir os que sofrem, para salvar esse povo? Vai erguer um novo templo, onde o rico e o pobre possam aprender que são filhos de Deus? Vai ordenar a execução da lei para obrigar a transformação imediata de Israel? E ele foi falando e o menino ouvindo. Depois de longo intervalo, indagou com lágrimas. Diga-me, criança, onde representará os interesses de nosso Supremo Pai? E o menino, na sua infância ingênua, levantou a pequena destra e bateu muitas vezes naquele peito envelhecido que se inclinava já para a morte. Nesse instante, aproximou-se Maria, pegou o filho nos braços e partiu. Somente após a morte de Simeão, a morte daquele corpo velho, daquele ancião, que Simeão veio entender que o menino Jesus nunca lhe deixou sem resposta. Porque naquele gesto silencioso, quisera ele dizer, ao bater a mãozinha no seu peito, que não veio dos céus para representar as organizações materiais da terra, mas vinha da casa do Pai para representá-lo no coração dos homens. Agradecemos mais uma vez o convite, pela oportunidade do momento
O nosso objetivo aqui foi refletir. Que possamos sair daqui convictos de que somos filhos de Deus e da luz. E que essa luz ela precisa ser expandida e entregue àqueles que não têm olhos para vê-la. E para concluir, dizemos que esses ensinamentos de Jesus possam chegar aos domínios do nosso coração. Como dizia Madre Teresa de Calcutá, temos que amar até doer. Não há ponto final para o amor. E esse momento no qual nós estamos no corpo físico é zona sagrada para a nossa transformação. Para nós vivermos a boa nova. Obrigada, Aguinaldo. Saudade de você. E esse amor próximo que Jesus nos fala é desafiador. E é urgente essa mudança. Porque ainda temos tantas coisas para melhorarmos, para vivermos um amor sincero junto aos mais queridos e também aqueles menos desfavorecidos, aqueles que estão distantes e até mesmo aqueles que consideramos como desafetos e desconhecidos. Obrigada, viu, Estevão? Você sabe que eu sempre estou à disposição, que essa casa também é minha. Que Deus nos abençoe. Que possamos ter novas oportunidades, novos encontros. E que esse trabalho tenha chegado ao coração de cada um com a esperança de que daqui a alguns minutos nós começaremos a fazer a transformação moral e vivenciarmos a boa nova. Um beijo, Iracema. Até amanhã que nós vamos ver, né? Então, levamos os nossos pensamentos a Deus mais uma vez e vamos dizer assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja. Um beijo no coração de todos vocês e até em breve, se Deus quiser. Saudade, gente, de dar um abraço assim em cada um de vocês, viu? Muita falta mesmo. Mas eu tenho certeza que tudo isso vai passar. Essa aprovação vai passar. Um beijo, gente. Eu que agradeço, a gratidão é minha.